Primeiramente, só queria agradecer o convite aí para, né, e agradecer aos meus irmãos também que possibilitaram aqui eu estar falando com vocês um pouco sobre finanças, né, sobre investimentos, sobre orçamentos. Eu conheço alguns rostos aqui, mas eu vou estar me apresentando. Acho que eu não joguei bola para todo mundo aqui. Bom, eu sou o Igor, né, sou irmão do Luan, irmão do Caiuã, sou o caçula dos três. E há pouco tempo eu comecei a prestar um serviço como consultor financeiro, né, é um serviço que eu presto de forma paralela. Atualmente eu trabalho com TI, que nem o Bruno. A palestra do Bruno até já tem em outras empresas sobre segurança da informação. E é muito importante até, né, um ponto aí para vocês. E faz pouco tempo, né, uns 4 meses, 5 meses, aí eu comecei a prestar esse serviço como consultor financeiro, muito mais por curiosidade, né, eu sempre gostei de estudar sobre dinheiro, falar sobre finanças. Só vou passar aqui no VT, que é a minha apresentação em si aqui. Eu sempre fui um apaixonado por finanças e investimentos, né, sempre tive curiosidade no assunto e busquei uma pós-graduação, né, porque a minha graduação ela é em tecnologia da informação, mas após eu vi que eu poderia fazer em qualquer assunto, então eu busquei fazer por algo que eu gostava muito, que é finanças. Então eu busquei fazer uma pós na PUC. Desculpa, pessoal, estou um pouco nervoso, que é a minha primeira vez aqui, eu vou dar umas gaguejadas aí, mas acho que com o tempo aqui eu vou falando, vou me soltando e vai melhorar um pouco. Bom, eu fiz a pós-graduação então de Finanças e Investimentos pela PUC, no Rio Grande do Sul. E quando o assunto é investimentos e independência financeira, eu sempre me interessei e busquei, né, sempre uma tranquilidade financeira e tal. E busquei ler livros, ver vídeos e até a pós-graduação que eu acabei fazendo. Bom, para não ficar só eu falando aqui e eu com esse meu nervosismo agora aqui inicial, eu pergunto para vocês, o dinheiro ele traz felicidade? Alguém tem coragem de responder essa pergunta? Manda buscar. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Traz felicidade ou não traz felicidade, dinheiro? Sim. Eu acho que a maioria diz aqui que traz felicidade o dinheiro em si, né? Bom, o que eu acredito é que, de certa forma, ele é o meio que vai trazer felicidade, né, em si. Tu ter mais dinheiro em si não te faz feliz, mas o que ele vai te proporcionar, né, momentos mais felizes, momentos mais tranquilos, de certa forma ele vai te proporcionar um ambiente mais feliz. Mas não que tu ter mais dinheiro na tua conta bancária vai te fazer mais feliz, mas sim o que tu pode fazer com esse dinheiro, né? Viajar para algum lugar, né, conseguir suprir algum problema de saúde familiar. Então isso, de certa forma, vai te fazer mais feliz, vai te deixar mais seguro e tu vai ter momentos mais tranquilos. Eu quis fazer uma relação também aqui de finanças com a saúde, né? Eu acredito que, de certa forma, o dinheiro ele impacta na nossa saúde. E um estudo por 4 instituições dos Estados Unidos, que entrevistou mais de 3 mil trabalhadores, apontou, né, eles conseguiram verificar que o dinheiro em si impactou a saúde desses funcionários de alguma forma. A desorganização ali, né, e a falta de saúde financeira impactou a saúde das pessoas. Cerca de 42% dos entrevistados apontaram esses sintomas: estresse, ansiedade, depressão, insônia, dor de cabeça, hipertensão, perda ou ganho de peso, dores estomacais e outras dores. O maior deles ali, 45%, é estresse. Eu queria ver com vocês aqui, alguém teve algum desses problemas por causa das suas finanças ou algum problema financeiro? Algum desses sintomas? A vida mesmo, né? Pois é, isso. Pensão, 30%. Muita gente atribui aqui a perda e ganho de peso às finanças também, né? Mas eu, por exemplo, tenho muito estresse, apesar de eu gostar de estudar sobre dinheiro, de eu prestar consultorias financeiras. Sim, eu tive muitos problemas em relação ao dinheiro. O principal deles é estresse, ansiedade e até insônia em alguns momentos. A Carol pode dizer que em relação ao estresse, né, a minha namorada, eu trouxe ela para me acompanhar aqui, a gente teve muitos problemas ali, algumas discussões e outras referente ao dinheiro. E isso causa um estresse, né? Eita, na verdade, acho que eu não estou sozinho, né? Ela quis me acompanhar. Até eu quero agradecer porque ela sempre me apoia em todos os meus projetos. Hoje ela está aqui hoje.
Então, só finalizando essa questão, né, de saúde financeira e a saúde, né, tanto física como mental e também até social, né, com as relações que nós temos próximas, acaba tendo algum problema em função do dinheiro, a gente pode entender que o dinheiro em si, ele impacta sim a nossa saúde. Bom, eu queria perguntar para vocês, para a gente ter essa troca também, assim como o Bruno fez, achei excelente a apresentação dele, consegui interagir bastante com vocês, eu também quero buscar isso aqui. Por que ocorre a desorganização financeira e a falta de saúde financeira para vocês? Shopping. Shopping. Mais alguma? Falta de planejamento. Falta de planejamento. Falta de estudo financeiro, pode ser também. Mais alguma? Compulsão por compra, né? As mulheres têm bastante. Bom, como vocês puderam ver, né, existe assim muitos meios ali que podem nos levar a uma desorganização financeira e a falta de uma saúde financeira, né? Pode ser a compulsão por compras, pode ser a falta de planejamento, pode ser uma ida num shopping não planejado e uma compra que nem estava esperando. Então isso pode causar uma falta de saúde financeira e uma desorganização do seu orçamento. Eu acredito que é a falta desses três pilares. É a falta de um orçamento, é a falta de um planejamento e é não buscar investimentos. Então, eu quero ajudar vocês hoje falando um pouco desses três pilares, né? Como organizar as finanças de vocês através do orçamento, planejamento e também investimentos. Bom, aqui eu vou trazer para vocês, com as experiências que eu tive até o momento, de orçamentos de pessoas reais mesmo, né, nas minhas consultorias. O primeiro orçamento, que é o mais otimista que eu pego, é quando as pessoas recebem, pagam suas contas e ainda conseguem guardar aquilo que ainda sobra, né? De certa forma, sobra alguma coisinha ali, a pessoa não fica no 0 a 0 e ela guarda. O segundo exemplo, o orçamento 2, você recebe, paga as contas, gasta sem um objetivo e não sobra nada. É o famoso 0 a 0. Eu não sei que... Pode levantar a mão quem está no 0 a 0 hoje. Só uma pessoa? Para não passar em branco, para quem consegue contar também. Quem que está no primeiro orçamento aqui? Gostei de ver. Bom, o terceiro orçamento, que é o pior dos casos, né? Que é aquele que realmente já tem ali um problema de desorganização financeira e um problema de saúde financeira, é quando a pessoa recebe, paga suas contas, paga as parcelas dos gastos sem objetivo e começa a usar o crédito para fazer mais gastos e ficar no negativo. Bom, vou fazer essa pergunta agora, então. Quem se encontra no terceiro orçamento aqui? Quem se encontra? Bom, Ela vai na mentira. Eu dei o 4. Beleza? O que eu enxergo nesses três orçamentos, tá, que eu passei aqui de exemplo para vocês, é a falta de prioridades, é viver no automático e tudo é importante, tudo é urgente. Tudo que aparece, você tem que comprar, tudo você precisa. Então, de certa forma, você vive no automático, sem prioridade, você acaba comprando tudo, tudo precisa, tudo é importante. Então, a falta de prioridades e o viver no automático é a grande causa de a gente ter a desorganização financeira e falta de saúde financeira. Bom, eu vou falar um pouco sobre orçamento, tá, pessoal? Só uma definição que eu acredito que seja, né? O orçamento ele não serve só e apenas para você registrar os seus gastos e os seus ganhos, né? Ele faz parte do seu planejamento financeiro também. E, de certa forma, ele te ajuda a ter uma projeção futura dos seus gastos e uma projeção futura dos seus ganhos. Ele mostra também o seu comportamento financeiro e o seu padrão de vida, aquilo que você costuma fazer. Por exemplo, gosto de fazer churrasco uma vez no mês, você vai conseguir ver no seu orçamento. Gosto de comprar a marca do leite tal, isso vai mostrar o seu padrão de vida no orçamento. Então, o orçamento em si, você consegue ter uma projeção dos seus gastos, uma projeção dos seus ganhos e também identificar o seu comportamento e o seu padrão de vida. Eu queria fazer outra pergunta aqui para vocês, que é: qual o sonho de vocês?
O sonho normalmente ele inclui dinheiro, tá, pessoal? Sim, financeiramente, né? Qual o sonho de vocês? Alguém quer compartilhar aqui comigo? Mas fazer uma viagem para algum lugar, comprar uma casa. Ninguém quer falar o sonho? Comprar um apartamento. Comprar um apartamento, comprar um carro, né? Pode ser também. O sonho em si, assim, até essa pergunta eu faço nas minhas consultorias, eu não estou aqui para julgar ninguém. Ninguém tem certo ou errado naquilo que deseja conquistar ou aquele sonho que quer realizar. Tá, pessoal? Então precisa ficar tímidos. Eu que estou nervoso aqui apresentando vocês. Bom, eu queria perguntar para vocês, eu vou passar aqui um trecho. Alguém já ouviu o Up Altas Aventuras? Sim. Já viram? Bem legal, né? Teve um trecho que me chamou bastante atenção e eu quis separar aqui para mostrar para vocês. É um trecho também que eu mostro nas minhas consultorias. Quem já teve experiência aqui sabe que eu mostro esse trecho. E é um trecho que acaba que me impacta muito e eu queria compartilhar com vocês aqui.
Silêncio, né? Quando eu disse que me impacta, eu espero que tenha impactado um pouco vocês, mas o que vocês sentiram quando viram esse trecho do filme? Vou melhorar a pergunta, né? Para sair um pouco desse clima mais triste que o trecho deixou. Mas o que vocês observaram no trecho desse filme? Que eles guardavam dinheiro lá para fazer uma viagem. Isso. Imprevisto. Imprevisto acontece, eles tinham uma viagem, um sonho que eles queriam concretizar. Mais alguma coisa? Vocês perceberam no trecho? Eles estavam sempre desviando os sonhos deles. Vocês estavam sempre adiando o sonho. Esqueceram de guardar o documento. Exatamente. Todas as respostas de vocês ali fazem sentido e somam para o que eu quero passar para vocês aqui hoje, tá? A falta de planejamento, a falta de prioridades e viver no automático faz com que a gente não consiga concretizar nossos sonhos. Nesse trecho, o que aconteceu foi um final triste. Ele perdeu a parceira dele antes deles conseguirem concretizar um sonho que eles acabaram formando ali por consequência que eles não poder ter filhos ali, né? Então eles resgataram um sonho que eles tinham desde pequenos, que era viver nas montanhas. E por falta de planejamento, por falta de prioridades e não ter ali tudo bem estruturado e tudo é urgente, tudo é importante, óbvio, quebrou a perna, é importante, é imprevisto, óbvio, furou o pneu do carro, é importante, é urgente. Acabou que no final eles não conseguiram concretizar lá o maior sonho deles. Eu acredito que o maior arrependimento ali do senhorzinho, que eu não sei dizer o nome, era ele não ter conseguido concretizar o sonho com a mulher dele, né? E eu acho que ninguém quer que isso ocorra em sua vida. Então a gente precisa ter prioridades. Então, falta de prioridade, viver automático, tudo é importante, tudo é urgente. Só trouxe de novo lá os mesmos pontos antes do vídeo, né? Só para relacionar, que é o que eu enxerguei nesse trecho. Bom, trazendo lá o orçamento mais otimista, o número 1, né, que é aquela pessoa que consegue guardar alguma coisa, onde vocês acham que nesse orçamento, ou em qualquer dos outros orçamentos, deveria entrar o sonho? Como no trecho lá, viver nas montanhas, lá, a questão daquele casal que eu mostrei no filme. Onde deveria entrar o sonho aqui? Não, onde sobra? Não. E planejar. Não ter mais coisas para pegar. Alguém quer falar alguma coisa? Mestre, não. Bom, Tem que ser um item como prioridade, né? Não Sim, ser o sim. que sobra, não guardar o que sobra, sim uma prioridade. Isso, exatamente. É a questão de planejamento e eu não estou dizendo aqui que eu estou certo e que vocês devem seguir o que eu estou falando, tá, pessoal? Mas a minha sugestão sempre, nas consultorias e na minha vida, eu levo assim. Eu recebo o meu salário, ou faço a minha renda líquida, separo parte para o meu sonho, depois eu pago as minhas contas fixas, no caso, aquelas contas que eu não posso deixar de pagar, que é a minha água, é a luz, é o aluguel, e depois o que resta eu gasto com lazer. Eu gasto sem muito objetivo, vamos dizer assim. Porque a primeira coisa que eu fiz foi separar o meu sonho, para o meu objetivo, que eu quero concretizar e não vou abrir mão. Vocês concordam? Sim. Era o certo, né? Muito. Exatamente. Deveria ser assim, nem sempre vai ser assim, ou a gente vai startar num orçamento ali onde a pessoa consegue poupar em si, né? Mas aí tem que fazer uma estratégia para sair da onde está, no caso talvez um 0 a 0, numa dívida, planejar como fazer para sair disso, e isso acaba se tornando prioridade. Sair da dívida é prioridade. Você vai ter que deixar para depois um pouco o sonho que você quer concretizar, porque você já está com uma desorganização financeira, você já está com problema financeiro.
Bom, ainda no pilar orçamento, né, que eu comentei que ele não serve só lá para registrar os gastos e ganhos, mas a gente não tem como fugir disso, a gente precisa mapear, né? A gente precisa mapear a nossa renda líquida, quanto que a gente ganha, a gente precisa ter esse número na ponta da língua, a gente precisa saber o valor do nosso sonho, que a gente quer precisar, porque todo sonho, tudo que a gente quer fazer, não tem como escapar, influencia e, de certa forma, o dinheiro é envolvido, não tem como fugir disso. Tem que ter os gastos fixos e saber os gastos variáveis também. Então, de certa forma, aqui só mostrando para vocês, o sonho a gente não precisa pagar ele de uma vez só, né? A gente pode dividir ele em parcelas, mas não é ter o sonho e depois pagar, e sim juntar para concretizar o sonho. Não é usar o crédito para ter antes. Junta o dinheiro e compra depois. Então seria aqui parcelar o sonho e aí ter o receber, parcelar o sonho, gastos fixos e gastos variáveis. Bom, eu dou uma dica aqui para vocês, né, em relação ao orçamento ainda, que normalmente os problemas começam nos gastos variáveis. Onde a gente não tem objetivo, é o nosso lazer, a gente acaba botando isso na frente, até às vezes dos gastos fixos. Mas os gastos fixos não se tornam os nossos problemas. Ninguém que deixa de pagar água, ninguém que deixa de pagar luz. Só se realmente está no problema, uma situação muito crítica mesmo ali, e aí realmente está precisando de uma ajuda profissional. Mas pegar o calendário lá, marcar os aniversários que você vai ter durante o ano, eu sei o aniversário do meu irmão, do outro irmão, do meu pai, da minha mãe, e eu sei que eu vou gastar de alguma forma. Vai ser um churrasco, vai ser um presente, vai ter algum evento, vai ter algum gasto. Então mapear isso já vai me dar uma previsão do quanto eu vou gastar naquele mês. Mas não é todo mês que o Caio faz aniversário, não é todo mês que o meu irmão faz aniversário, não é todo mês que a gente faz churrascos, entendeu? Então, de certa forma, eu vou conseguir mapear os gastos variáveis e ter uma previsão de quanto eu vou gastar no ano também. Mapear os feriados, né? Sai na sexta, volta no domingo, faz um bate-volta na praia, por exemplo. E também projetar, no caso projetar todos os gastos, e no caso não ocorre, né? São de formas sazonais, né? Conforme os exemplos que eu acabei de citar aqui. Bom, aí a gente entra no pilar planejamento. Eu estou seguindo uma linha aqui, o orçamento aquele que consegue poupar, tá? Eu não conseguiria abranger os 3 orçamentos, então eu vou pegar um aqui como ideia para exemplificar para vocês a parte de planejamento. Bom, o planejamento, ele serve para você concretizar o sonho de vocês, concretizar o objetivo de vocês. É nesse momento que vocês precisam ser o mais detalhistas possíveis e específico, né? O que você quer, quanto custa e quando você quer. Alguém que falou da casa, que queria comprar um apartamento, por exemplo. Você sabe quanto que ele custa? 200 mil para cima. Tá. Acima de 200 mil. E tu sabe quando que tu quer? Eu quero até daqui uns 5, 6 anos. Sim. Eu peguei ela de surpresa aqui também, né, pessoal? Ela nunca vai me dar um número exato, mas o ideal seria ser o quê? Se ela me diz assim, ó, eu quero um apartamento em Canoas, na rua tal, com 2 quartos. Vocês entenderam o exemplo? Quanto custa? 190 mil. Quando eu quero? Daqui 3 anos. Por exemplo, né? Só estou fixando aqui, a gente usei de exemplo, mas é tipo isso. Normalmente as pessoas não têm o sonho delas, o plano delas, elas não têm os números exatos. É só uma ideia que fica ali na cabeça, fica para depois, e às vezes nem se concretiza, nem é realizado, né? A pessoa nem consegue realizar. Só queria chamar uma atenção aqui também, né, na observação. Nós, como consultores financeiros, o pessoal do mercado, assim, a gente sempre orienta. Tem que ter objetivo de curto, de médio e de longo prazo. Curto é o quê? É de 1 a 2 anos. Isso é curto prazo. Talvez uma viagem, isso é um objetivo de curto prazo. Médio, talvez a compra de um carro, de 2 a 5 anos, né? Médio. E de longo prazo é que ultrapassa 5 anos, ultrapassa 10 anos. Isso talvez seja a questão de uma aposentadoria, até a questão de uma casa, né? Seria um objetivo de longo prazo. Você não consegue ter uma casa tão rápido. A não ser que você consiga ter uma boa estratégia, uma boa entrada e uma boa saúde financeira para conseguir financiar, fazer um bom financiamento. Bom, um exemplo aqui que eu quero pegar para vocês é de viagem. Até eu roubei um pouco para mim isso, que é um desejo que eu tenho. Fazer uma viagem para Fernando de Noronha, por quantos dias? 10 dias. Gostaria de ficar numa pousada. Entre quantas pessoas? 2, eu e a Carol. Um casal, por exemplo. Valor da hospedagem, eu já pesquisei, olhei na internet, esses são valores reais, eu fiz uma pesquisa antes de botar aqui na apresentação.
O valor da hospedagem para 2 pessoas numa pousada fica em torno aí de 5.200. Vai de carro, ônibus ou avião? Eu iria de avião e o valor de ida e volta dá 2.200. Quando? Pretendo ir daqui a 2 anos, pegando o dia de hoje, 25 de novembro de 2024. Dá 24 meses. Eu acredito, né? Aqui foi mais a parte do que eu acredito, espero que não seja tanto, mas com a alimentação gastar ali em torno de 13.100. Bom, eu já sei quanto custa, né? O total disso tudo, do planejamento em si. Eu sei que custa R$10.500. Quando eu quero no dia 25 de novembro de 2024, daqui a 24 meses. Peguei o número redondinho para facilitar para mim aqui, né? Quanto que eu tenho que juntar daqui até lá? Dividido ali os 10.500 por 24, eu tenho que juntar 437,50 por mês até 2024, lá no dia 25 de novembro, para poder viajar e custear lá os R$10.500. Beleza? É um valor assim que é salgado, para mim é salgado ainda. Não é um valor aí acessível para todo mundo, e é um valor ali que exige um pouco de sacrifício para acontecer. Mas pode melhorar. Bom, só passando ali a questão toda do orçamento, né, onde ele entraria, né, na questão lá do sonho para o objetivo, só ilustrar para vocês aqui, renda líquida, valor da parcela do objetivo, os gastos fixos e gastos variáveis. E aí que eu faço o gancho, né, pode melhorar como? Com os investimentos. Para que servem os investimentos? Na minha opinião, os investimentos eles servem para acelerar o processo, para você concretizar o seu objetivo e sonho. Você quer comprar uma casa, invista a parcela daquela sua casa que você quer conquistar, você vai diminuir o tempo e vai acelerar o processo. Ele é o último pilar, mas é o mais importante porque ele agrega tanto no orçamento como no planejamento. Bom, aonde deveria entrar aqui o investimento? Eu já dei a dica aqui, falei até um pouco antes de eu passar o pilar aqui, passar o slide, quer dizer. Mas onde vocês acham que deveria entrar investimentos aqui? Alguém vai compartilhar? Oi? Eu vi alguém falar, mas não... Os gastos fixos? Tu acha que tem que entrar ali os investimentos? Com uma parte fixa? Interessante. Mais alguém? Bom, eu usaria aqui. Eu investiria aquela parcela do meu sonho, que até eu usei aqui a questão da viagem para Fernando de Noronha, que até comentei, pode melhorar, pode baixar um pouco o valor. Então eu investiria aquela parcela, então eu entraria ali no segundo pilar ainda, onde é o sonho, onde é o objetivo, você pega aquela parcela e investe. Então os gastos variáveis, o que sobra, você pode gastar como você quiser, você pode ir lá jogar sua bola, ir pro shopping, fazer um churrasco, se sonar, né? Bom, faz diferença o investimento? Aí então eu fiz também uma pesquisa, né? Eu fiz o investimento, fiz como se eu fosse fazer realmente esse plano e investir no título público, o mais seguro deles, que é atrelado à Selic. Hoje está em torno ali de 13,75% ao ano de rendimento e considerando a inflação em 3%, desconto então a inflação, né? Para manter o poder de compra do dinheiro, ficaria ali 387 em 24 vezes. Aí eu chegaria com os investimentos em 10.520,89. Então eu diminuiria o valor um pouco da parcela e conseguiria passar em R$20, né? Não é uma grande coisa, mas passaria um pouco ainda R$20 do objetivo, que é de 10.500. Faz diferença isso para vocês? R$50 ali? Daria aí uma diferença investindo de R$50 com 50 ao mês, a menos. Só por investir. Mas, beleza. Ainda é um valor ali que para uma pessoa pega bastante, dependendo se a pessoa ganha ali em torno de 2, 3 ou até 1.500, 1.600. É um valor ali que é difícil, né, para concretizar. Mas pode ficar ainda melhor. Vocês já ouviram falar do Caio Castro? Vocês viram a polêmica dele não pagar o jantar para a moça? Até eu vou fazer uma pergunta rápida aqui para vocês, tá? Primeiro para os caras aqui, para os garotos, para os guris, para os rapazes, para os caras, aí todos.
Alguém aqui saiu com alguém e não pagou a janta para a moça? Vocês vão repetir? Todos. Levanta a mão aí. Olha, ele saiu. Olha aí, Agora para elas, né? Vocês já saíram com alguém que fez vocês dividir a conta? Já. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Que já fez. Nossa, 100% praticamente. Ai, esse tá muito Bom, Mas é que às vezes, né? Às vezes elas fazem questão de pagar. Porque elas são independentes. Eu delas, não, faço questão. Eu pago. eu também faço questão de pagar. Pirinha. Bom, né, só voltando pro meu exemplo, né, se você for aí um carcaça da vida e quiser dividir a conta, né, você dividindo aquele valor por 2, ficaria ali 193,50 ao mês que você deveria investir. Óbvio, né, o seu par, no caso eu e a Carol deveria investir ali os 193,50. E aí o orçamento vai ficar como? Renda líquida, investir 193,50 e a sua parceira também, né? Os gastos fixos e os gastos variáveis. Acredito que esse valor fica um pouco mais fácil de concretizar aquela viagem para Fernando de Noronha daqui a 2 anos. Né? Fica ou não fica para vocês? O que vocês acham? A opinião de vocês? Bom, né? Só para encerrar essa parte do planejamento e orçamento, essa questão aí da viagem também. Antes de a gente entrar em investimentos ali propriamente dito, né? Você precisa ter ali, como eu já disse, todo o seu orçamento mapeado. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui para todo mundo, antes de você começar ali, propriamente, o planejamento para a viagem para Fernando de Noronha, que é o exemplo que eu usei aqui, você precisa formar um fundo de emergência.